A paz do Senhor! Hoje estamos aqui para trazer algumas sugestões de visuais, algumas sugestões de dinâmica para nossa lição de número 10. Jesus me ensina sobre o céu e a salvação, revista Primários. Temos bastante referência bíblica. Como vocês já sabem, eu não leio as referências aqui para o vídeo não ficar longo, mas nós, como professores, jamais deixemos de abrir a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia, deixar a criança ter aquele contato, aquela curiosidade para procurar referência e para ela ver e entender que o que estamos ensinando está na palavra de Deus. Temos a referência em João, capítulo 3, versículo 16, João, capítulo 6, versículo 39 e 40, Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e 7 e versículo 18 ao 27. Eu tenho uma boa notícia. Quem aqui já reparou a minha bolsinha que eu trouxe hoje? Eu tenho uma boa notícia para entregar a vocês. Olha só o que eu trouxe hoje. Uma bolsa. Hoje eu sou agente dos Correios. Nela tem algumas coisinhas aí. Quem tá curioso para ver? Antes, deixa eu já deixar explicado para vocês como eu fiz essa bolsa, porque depois eu esqueço e aí fica difícil para vocês, tá? Aqui, ó, ela eu vou deixar assim, tá vendo? Já no visual aí no PDF, como vocês já sabem. E atrás eu fiz a parte azul para conseguirmos colar. Usei aqui um papel sulfite fino, normal. E esse da frente eu usei aquele papel Opaline 180 gramas, que ele é um pouquinho mais firme. Para a bolsinha, ó, aqui eu tinha um cordão. E a bolsinha você fica assim, ó, na elegância de segurar, de brincar. O que eu fiz? Aqui eu coloquei um durex para proteger quando eu abrir não rasgar, tá? Então, coloquei um durex e depois coloquei a fita dupla face, que eu vou ficar abrindo, tá? Então, gerei toda a curiosidade nas crianças, né? Olha que bonita. Correio das boas notícias. E eu tenho uma boa notícia para vocês. Aí eu vou tirar um cartão. Por enquanto, eu só vou tirar um cartão. Já já a gente usa ela novamente. Olha só a mensagem que eu tirei, crianças. Vou ler para vocês. Imaginem um lugar onde não existe choro, não existe dor, não existe doença e ninguém fica triste. Esse lugar é maravilhoso. Quem quer ir para lá? Logo todos eles vão levantar a mão dizendo que sim, né? Crianças, esse lugar existe e se chama... Aí dá aquele tempinho para eles falarem todos juntos. O céu! Observação. Precisamos estar preparados para ir morar lá. Quem quer estar preparado? Então vamos estudar mais sobre isso, pois meu alvo é o céu. Com essa pequena introdução, já com certeza prendemos a atenção deles e já estarão todos animados. Crianças, Deus criou todas as coisas, as estrelas, as flores, o mar, o céu, tudo que existe no universo, inclusive eu e você. O Criador pensou em cada detalhe para que os seres humanos vivessem felizes, em perfeita harmonia com todas as obras da criação, e principalmente em uma profunda amizade com Ele. Lembram como que era lá no Jardim do Éden? Deus se encontrava todos os dias com Adão e Eva, face a face. Devia ser maravilhoso, não é mesmo? Mas por meio da desobediência de Adão e Eva, entrou o quê? O primeiro pecado no mundo e condenou a todos, até os que ainda iriam nascer, como você e eu. O pecado trouxe morte e separação eterna de Deus. Por isso está escrito na Bíblia que... O que está escrito aí, ó? Já está aqui, ó. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, que vai ser o nosso memória e ação, que vamos falar já já sobre ele. Crianças, a Bíblia relata que, olha só, a Bíblia relata que em Apocalipse 21, que no céu a praça da cidade é feita de ouro puro e transparente como vidro. Lá ninguém fica doente, não há choro e nem morte. Olha que lugar maravilhoso. Afinal, Deus Pai, Jesus Cristo está lá, eles estão lá. Por isso existe uma coisa que nunca pode entrar no céu. Você sabe o que nunca pode entrar no céu? O que é? Aí mostraremos esse visual, ó. O pecado.
pecado. Crianças, o pecado nunca pode entrar lá, não vai poder não. E aí a gente deixa eles citarem um pouquinho do que é pecado. Crianças, pecado é o que pensamos, dizemos, fazemos que não agrada a Deus. É por causa do pecado que muitas coisas ruins acontecem. Citem aí alguns exemplos de pecado. Palavrão, aqui já vai ter alguns, o que eu penso, pensamentos maus, mentira, olha o que eu escuto, palavrões, já tem alguns exemplos. E vamos abrir um espaço para eles pensarem um pouquinho o que é o pecado, o que desagrada a Deus. Aí, depois que demos esse espaço para ele, vamos continuar. Por causa do pecado original lá de Adão e Eva, todos nós já nascemos pecadores. Sabe aquela vontade de fazer o que sabemos que não pode porque é errado? Isso é a natureza pecaminosa. E o castigo do pecado, criança, sabe qual é o castigo do pecado? É a morte eterna. Morte eterna, tia, o que é isso? É ficar separado de Deus para sempre. Deus sabia que só com as nossas forças não conseguiríamos ser perfeitos, evitando os pecados. Então, sabe o que ele fez? Ele fez um plano para que você e eu fôssemos libertos da condenação dos nossos pecados. Vocês conhecem o plano da salvação? Aí eu vou deixar aqui, se vocês já quiserem deixar no quadro, na sala de aula, essas letras coladas, fica bem legal. É a letra Jesus nas cores do plano da salvação. E também temos esse daqui, que no final até vou comentar um pouquinho mais sobre ele. Eu vou deixar ele como sugestão de mimo, porque eu achei que esse visual ficou uma graça. Já vai falando bem para a criança, foi pela graça, sem exigir nada em troca. O que aconteceu? Deus nos amou, mesmo a gente sendo pecador, Jesus morreu para me dar a salvação. Vai ser um mimo bem legal, mas no final eu falo sobre isso. Crianças, Deus enviou o seu único filho, Jesus, a este mundo. Você lembra da lição 8? Aí eu trouxe alguns visuais da lição 8. Os novos seguidores aí, que de repente quiser esse visual que eu vou estar apresentando agora, na lição 8, aí no Drive vocês conseguem ter acesso. Olha só, crianças, lembra da nossa lição 8? Jesus veio a esse mundo como um bebê, ele cresceu e tornou-se um homem, isso, sem pecar. Jesus nunca fez nada de errado, ele é perfeito. Mas para pagar pelos nossos pecados, Jesus permitiu que os homens malvados o prendessem e condenassem à morte de cruz. Olha aqui, esse também é um visual da aula 8. Jesus sofreu muito por todos nós. Ele recebeu o castigo que cairia sobre mim, sobre você. Quando Jesus deu o último suspiro da cruz, o céu escureceu. A terra tremeu. Aleluia. As rochas se partiram e as pessoas ressuscitaram dos mortos. Imagine naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo. Essa cortina no templo separava as pessoas do lugar chamado Santo dos Santos, no qual a presença gloriosa de Deus se manifestava. Isso teve um grande significado, pois o sacrifício de Jesus nos deu perdão e acesso direto ao Pai. Olha aqui, Jesus. Jesus é a ponte que nos leva até Deus. Esse é o plano da salvação. Jesus é o único caminho que nos levará ao céu. Você quer ter acesso ao Pai? Quer um dia morar com Ele no céu? Basta aceitar Jesus, como seu Salvador no seu coração e o obedecê-lo. Vamos ler o nosso Memória em Ação? Aí nós leremos o Memória em Ação várias vezes na Bíblia, até que eles entendam o sentido do versículo e memorizem. Agora eu vou dar uma sugestão para trabalhar a memorização desse Memória em Ação. Mas antes, não esqueçam, todo esse material ele ficará aí disponível 100% gratuito. Nosso projeto, quem já nos conhece, quem está chegando agora, nosso projeto é abençoar o ensino da palavra de Deus às crianças. Não vendemos nada. Divulguem esse projeto, compartilhem nos grupos que vocês fazem parte. Para acessar esse material é muito fácil, fica aqui no link da descrição do vídeo, clica nessa palavrinha mais, vai expandir, você vai encontrar 2 links. O link do Drive, que tem todo esse material disponível em PDF, e o link do vídeo chamadinha, que é feito com esses visuais, com o louvor no tema da aula, para vocês compartilharem durante a semana com os responsáveis das crianças, para as crianças já ir se envolvendo com a lição. Mas vamos para a nossa dinâmica. Como que eu pensei em deixar aqui a nossa sugestão? Deixa eu só abrir um espaço aqui. Olha só, aqui já está todo o nosso versículo.
certo? O nosso versículo do nosso Memória em Ação. Trouxe ele dividido para ficar fácil para trabalhar com as crianças. Então aqui a gente vai falar assim: olha só, vamos ler com a tia. Todos pecaram, estão afastados. Afastados do quê? Da presença gloriosa de Deus. E agora? Mas pela sua graça, sem exigir nada. Graça é como um presente, sabe? Não pagou nada. Deus deu pela sua graça. Deus fez o quê, ó? Aceita todos por meio de quem? De Cristo Jesus que os salva. E a referência é Romanos 3, o versículo 3 e... Perdão, saiu um número errado aqui, mas eu deixo corrigido no drive, tá? Romanos capítulo 3, versículo 23 e o versículo 24. Mas a gente corrige e já deixa certinho lá para vocês. E aí, como que a gente vai fazer, ó? Todos pecaram. Todos pecaram? Qual a imagem vai representar? Esse coraçãozinho. Quando a criança, você mostrar esse coraçãozinho, o que ela vai ter que lembrar? Que tá escrito o quê? Todos pecaram. Tá, e aí... Vamos aqui. E estão afastados. Olha só, está afastado, o pecado está afastando. Quando você mostrar esse visual, ela vai lembrar que estão afastados, certo? E aqui, da presença gloriosa de Deus. Aí trouxemos essa imagem para lembrar da presença gloriosa de Deus. Se é pela graça, sem exigir nada, não pagamos nada, foi um presente. Então, esse presente vai nos fazer lembrar essa parte. Então, vai ser um versículo visualizado, né? Ó, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. E a referência que a tia Vi comeu aqui, estava com fome, comeu um número, Romanos, capítulo 3, versículo 23 e o versículo 24, vai estar a referência aqui, ó, a Bíblia. Então, cada hora que você mostrar esse versículo, porque é um versículo longo para as crianças, e a criança, ela pega muito pelo visual, então você vai mostrar o coraçãozinho, logo eles vão lembrar, todos pecaram, isso mesmo, ó, todos pecaram. E aí você pode fazer essa brincadeira com eles, ó. E o que aconteceu quando todos pecaram? Estavam afastados, né, tia? Ó, estão afastados. Afastados do quê? Quem lembra? Da presença gloriosa de Deus. Olha só, da presença gloriosa de Deus. E assim vai ficar uma brincadeira bem legal. Vocês vão trabalhar na parte da visualização e vai ficar bem memorizado para eles. Vamos deixar aqui também a sugestão da dinâmica geral. Lembra que eu falei que já usaríamos a nossa bolsa novamente? Olha a nossa bolsa aqui. Crianças, vocês lembram que eu trouxe para vocês uma boa notícia? Tem uma boa notícia, eu ainda vou tirar dessa bolsa aí. O que será que temos ainda nessa bolsa? Mas olha, antes de eu abri-la, eu vou falar algo para vocês. A Bíblia diz que a todos que creem em Jesus e o recebem, se tornam filhos de Deus. Isso está lá em João, no capítulo 1, versículo 12 e o versículo 13. Que honra, né? Ser da família de Deus, não é mesmo? Como toda família, nós também temos um lar. Aí temos aqui, ó, para lembrá-los que nós temos um lar. Qual é o lar que reunimos aqui como família? A igreja, isso mesmo. A igreja é como se fosse o nosso lar, onde os membros da família de Deus se reúnem para fazer o quê? Adorar a Deus, aprender mais sobre Ele, estudar a palavra, compartilhar testemunho. Como é bom compartilhar, né? O que aprendemos de Deus. Vamos ficar atentos, crianças. A natureza pecaminosa, ela vai ficar tentando nos atrair para as coisas erradas. Lembra que vimos aqui, ó, do pecado? Cuidado com o que eu penso, cuidado com o que eu escuto, com o que eu sinto, o que eu vejo, o que eu falo. E aí vamos lembrando um pouquinho para eles. Tia, como que eu posso ficar vigilante? Orando, lendo a Bíblia, mantendo uma amizade verdadeira com Jesus. Se errarmos, precisamos pedir perdão. O Senhor vê o nosso coração. Ele sabe quando o nosso arrependimento é sincero. Ele conhece, ele sabe quando nos arrependemos de coração. E ele fica muito feliz quando nós estamos ali, ó, se esforçando, evitando o pecado, para fazer o que é correto. Por isso, Deus nos ajuda sempre. Agora eu vou fazer uma dinâmica aqui com vocês. Vamos abrir essa bolsa que a tia já fez tanto suspense, né? Porque eu acho que tem coisas ainda que podemos espalhar. O correio das boas notícias. Aí você convida uma criança, vem aqui, criança, tira um. Tá vendo que tem alguns rolinhos? Eu deixei só alguns exemplos, mas aí cada professor coloca o exemplo que ele sentir a necessidade da sua turma. Olha só, crianças, precisamos compartilhar que não devemos roubar. Olha aí, ó.
Não roube, eu quero morar no céu. Não roube, Deus é justo e vê tudo o que fazemos. Olha aqui, aí tem uma imagem, ó. Roubar faz mal para os outros e para você. Seja honesto e tenha um coração íntegro. Aí aqui tem uma referência bíblica, ó. Aquele que roubava, não roube mais. Está lá em Efésios o capítulo 4, versículo 28. Não vou ler tudo, senão o vídeo fica longo e depois fica difícil para vocês até para assistirem, né? Aqui tem outra referência, vou abrir as referências que tem. Ó, não seja dominado pela raiva, Aí aqui tem, ó, se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem. Não fique o dia inteiro com raiva, ó. Efésios, capítulo 4, versículo 26. Temos também, vamos tirar mais outra aqui. E assim a gente vai chamando as crianças para tirarem, tá? Olha esse. Não tenham inveja. Eu quero morar no céu. Tenho que ficar longe dessas coisas que não agradam a Deus. Vamos tirar mais um. Não mintam, tá vendo? Tudo essas palavrinhas vai nos fazer lembrar sobre esse visual aqui, ó, que eu trouxe, daquilo pra gente tomar cuidado, do pecado, que eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, com o que eu penso, com o que eu sinto, viram? Que tiramos aqui falando sobre a raiva, tiramos falando sobre não roubar, então assim, olha, eu tenho que tomar cuidado com o que eu faço, né, ó, não roube, e aqui são palavras pra gente estar lembrando eles do que eles devem tomar cuidado, porque se eu quero morar no céu, eu tenho que fazer aquilo que é certo. Lembrando, deixei esse visual aqui, que eu achei que ele ficou uma graça, um resumo bem legal da nossa aula de hoje. Você pode estar entregando para eles como sugestão de mimo. Então, eu deixei para imprimir, dá para você imprimir 4 em uma folha. Vai ficar um cartãozinho, um card bem legal. Vou deixar também as letras aí disponível com as cores do plano da salvação. Ah, um detalhe. Vocês vão observar agora que começa a aparecer no finalzinho do vídeo, vai aparecer um link do vídeo chamadinha. Esse vídeo chamadinha é o vídeo que é feito com esses visuais, com louvor no tema da aula, para vocês compartilharem com os responsáveis das crianças durante a semana, para as crianças irem se envolvendo com o assunto da lição. É feito com todos esses visuais. Para você ter acesso, ó, clica aí nessa imagem que vai estar aparecendo agora e você já vai direto para esse vídeo chamadinha que fica aí na abinha Shorts. Curte, comente, compartilhe. Deus abençoe, tenham todos uma excelente aula e até a próxima.